Oi, som. Oi. Sua coração, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Bem-vindos, louva a Deus pela cada um de vocês. Irmãos e igreja que acompanha nesta manhã online, damos também as boas-vindas, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém? Irmãos, alguns avisos. O boletim de outubro está disponível, está sobre a mesa ali à porta. E ele está disponível também online, ou seja, nas redes sociais, você pode acessá-lo também. É importante que você leia o boletim. Vocês, membros da IPJC, é fundamental. Já estamos caminhando para o final do mês, mas é importante. As programações continuam normalmente. Culto não é programação, é um compromisso que nós temos. Eles acontecem aos domingos, às 10h30, como já está acontecendo aqui, e à noite, às 19h30. Às quartas-feiras, 19h30. À noite é 19, perdão. Às quartas, 19h30. Os PGs também acontecem somente online. Presencialmente e online, os 3 cultos. Quarta, domingo, de manhã e à noite. Quanto a EBD, ela também está sendo transmitida e acontece presencialmente aos domingos, às 9h. Esses são os principais avisos. O Ministério Infantil, às 16h, né? Também, e às 16h online, eles têm as suas atividades. Queremos passar para os irmãos que dirigem esse período de louvor, para o prelúdio. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus,
ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Leremos Salmo 33, versos 1 até o verso 9. Quero te convidar a colocar em pé para essa leitura. Ela acontecerá de forma alternada e o irmão Renilton conduzirá vocês ao microfone lendo os versículos pares. Salmo 33, de 1 a 9. Antes da leitura, não mencionei os visitantes. Se porventura houver alguém nos visitando, são bem-vindos, que Deus te abençoe. Salmo 33, de 1 a 9. Louvor ao Criador e Preservador. Diz assim a palavra de Deus para nós: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Louvado seja o Senhor por isso. Ele nos chama a entoar, que nós entoemos a Ele um novo cântico. Ele nos chama para isso. O novo cântico aqui, conforme o Salmo 40, vem do Senhor. Não é uma nova letra de um cântico, mas um cântico que glorifique a Deus. Que assim seja nas nossas vidas. Vocês podem se assentar. Pode de pé, continua de pé então. Senão a Juliana ia dar esse comando, né? Maravilha. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios, obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor.
o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Leitura bíblica ainda no Salmo 33. Podemos assentar? A partir do verso 18 até o final. Verso 18, nos diz assim a palavra: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Deus é misericordioso mesmo, porque sendo nós pecadores, Ele nos assiste, Ele nos perdoa, Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas precisamos da remissão todos os dias. Eu te convido a curvar diante do Senhor em oração. Depois de um tempo, eu elevarei a voz de forma audível para que vocês também concordem com a glória de Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. A tua grandeza, por graça sobre nós, para com cada um de nós. Louvamos o teu santo nome, misericórdias. Os olhos estão postos sobre todos os habitantes da terra. Quanto a nós, teus filhos, sabedores do Senhor, conhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos pecadores. Louvado seja o teu nome, porque fomos regenerados pelo Senhor, mas precisamos do teu perdão todos os dias. Sonde os nossos corações. A palavra nos diz que o nosso coração é enganoso. Livra-nos desse coração enganoso e nos guia, ó Deus, pela palavra, pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas, o nosso pecado, que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Mas Cristo, o mediador da salvação, é também o mediador do perdão. Nele nós temos o perdão. Temos essa graça vinda do Senhor, que perdoa e nos sara. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo perdão, porque temos essa certeza garantida na Tua palavra e testificada nos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos, todos me escutam. É um prazer e uma honra estarmos aqui com os irmãos. Para quem não nos conhece, nós somos a equipe de louvor da congregação de Chacará Parreiral, que é uma congregação dessa igreja. Nós estamos aqui, alguns representantes ali no banco também. E é um privilégio nós estarmos aqui nesse santo ajuntamento com os irmãos, ainda que com certas restrições de saúde, né? Mas é uma honra, um privilégio. Eu gostaria de convidá-los agora a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Nós estaremos entoando 2 louvores ao Senhor, e nesse momento aqueles que trouxeram dízimos e ofertas também podem se sentir à vontade para ofertar enquanto nós cantamos.
sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Levanta sua voz. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vamos do início. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Diga, tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Pois, Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Nosso Deus, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano,
sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, que formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, que formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, adoramos nessa manhã, porque o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor fez grandes maravilhas, e o Senhor também é o Deus que nos salvou, o Deus que nos retirou do nosso pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor também provê os recursos necessários para as nossas vidas, e nesse momento nós adoramos com os nossos louvores, com os nossos dízimos e ofertas, Senhor, com a nossa tua presença. Muito obrigada por tudo, em nome Amém. Irmãos, diante desse Deus soberano, gracioso, misericordioso, nós podemos nos achegar a Ele, inclusive com intrepidez, para buscá-lo. E também para buscar o seu favor. É verdade que nós devemos buscar a Deus, nos achegarmos a Deus pelo que Ele é, sobretudo pelo que Ele é, e não necessariamente por causa de bênçãos, porque Ele está pronto, Ele abençoa, Ele nos abençoa, nos tem abençoado até além da conta, né? Mas nós, como filhos, podemos nos achegar a Ele em oração, em súplica, intercedendo por outras pessoas. E é o que nós vamos fazer agora. E quero te convidar a fazer isso também junto comigo. Nós oraremos
agradecendo a Deus pelos aniversariantes, agradecer a Deus pela vida, mesmo que a gente não saiba quem são eles, agradecer porque foi mais um ano de vida concedido. Aniversário de casamento, se houver, se tiver alguém aqui entre nós, no nosso meio, aniversariando, manifeste-se aí, ou levantando a mão, ou vindo aqui. Você, por favor, mais alguém? É o JR. Valeu, meu irmão. Leomir Júnior, eu chamo ele de JR. Porque lá no PG, né, Júnior, eu me dirijo ao Leomir, né, aí eu me dirijo a ele. O JR está aí para nos conduzir nos louvores. Está lá de vez em sempre, né? Quase sempre, né? Então vamos orar, queremos orar também pelo pastor, que trará a mensagem da parte de Deus para o nosso coração. Vamos orar, oremos. Querido Deus, não cessamos de dizer para o Senhor que Tu és o nosso Deus e Pai. Que grande privilégio termos sido feitos filhos do Senhor. Bênção da parte Tua, ó Deus, e pela mediação de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Louvamos ao Senhor por todos os Teus benefícios para conosco. Não poderíamos contá-los, porque o número deles excederiam em muito aquilo para o qual somos capazes. Portanto, muito obrigado a Deus pelos Teus feitos e, acima de tudo, pelo que Tu és. Tu és o Deus santo, Deus justo, Deus compassivo, perfeito em todos os Teus atributos. Louvado seja o Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo ajuntamento deste recinto, nesta manhã, em que recebemos algumas dezenas de servos do Senhor. Há quanto tempo eu pelo menos, não fiz isso ainda, não fazia isso. Recentemente, retornei ao templo e estar com os irmãos, com os amigos, com visitantes, é muito bom. Isso glorifica o nome do Senhor e que esse ajuntamento seja para a glória do Senhor. Queremos interceder ao Senhor pelas crianças, as crianças não apenas desta igreja, mas as crianças que são filhas de servos do Senhor, que o Senhor capacite os seus pais para conduzi-las em temor e conduzir aos pés do Senhor Jesus. Quanto às demais crianças, ó Pai, que estão em situações tão delicadas, criancinhas, fetos sendo abortados, sendo tragados no ventre da futura mãe que deveria ser, e ossinhos sendo dilacerados pela pressão do vácuo. Que crime terrível, meu Deus, e em muitos países aprovado. Tenha misericórdia também das crianças que já estão vivendo em tenra idade, em lares totalmente, não dá nem para chamar de lares, mas em um ambiente desfavorável à vida delas. Tenha misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. Quanto às nossas crianças, nós suplicamos por elas. Quanto aos enfermos, embora não os conheçamos, nos lembramos de alguns, ó Pai. Essa mente nossa que é tão finita, mas o Senhor conhece, os teus olhos estão postos sobre todas elas. Que o Senhor as abençoe. Se te aprover curar alguém, que o Senhor cure, ó Pai. Suplicamos isso em nome e pelos méritos de Jesus. Acima da cura física, suplicamos pela cura da alma. A cura que é mais importante é essa, Pai. E que o Senhor possa, no meio às dores, salvar a quem ainda não se rendeu, segundo o teu propósito, porque a salvação vem do Senhor, tudo provém do Senhor, que nos reconciliou e reconcilia o pecador contigo. E nós pedimos isso ao Senhor, juntos aqui na mesma súplica. Queremos agradecer pela vida que os irmãos, por mais um ano de vida que alguns irmãos
completou. Nós devemos aprender a contar os 365 dias na tua presença. E quando completa-se um ano, é uma alegria mesmo para o aniversariante, a aniversariante, e para nós como irmãos. Quanto àqueles que completam mais um ano de vida matrimonial, que o Senhor os abençoe nessa caminhada. Uma caminhada que eles não percorreram ainda, começaram, já trilharam, independentemente do tempo. Nós não conhecemos os dias que virão, mas entregamos todos eles ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor pelos visitantes, ó Pai. Temos aqui uma mãe e um filho nos visitando. Não fui capaz nem de memorizar o nome deles, os nomes incomuns, mas eles estão ali, estão atentos, e que a tua boa mão seja sobre eles e para com eles. Quanto ao nosso pastor Ronildo, suplicamos ao Senhor que o Senhor use o teu servo, por misericórdia, falando ao nosso coração, trazendo a tua palavra para despertamento nosso, para a correção, para a edificação, para aprendermos sobre esse assunto já mencionado em oração, meu Deus, que o nosso coração possa se compungir em favor dessa causa, em favor de elevar as nossas vozes contra essas coisas, ó Pai. Use-o em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Grande alegria estarmos juntos nessa hora para pregarmos a palavra. Infelizmente a internet caiu, né? Esses 8 meses aí praticamente culto online. Aconteceu 1 ou 2 vezes só, mas aconteceu mais uma hoje. Mas o culto ficará gravado, depois você pode inclusive encaminhar o link para outras pessoas, vai ficar no canal da igreja. Mas o melhor de tudo é que você está aqui, amém? A sua conexão não caiu, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a internet tem sido um instrumento importante nesse tempo, né? Para o trabalho, até mesmo para a igreja. Mas o virtual nunca poderá substituir o presencial, amém? Podemos usar, devemos usar para a glória de Deus, mas substituir jamais. Quem sabe essas coisas que acontecem assim também, Deus permite para lembrar as pessoas disso, né? Está na hora de voltar para congregar presencialmente. Nós estamos, meus irmãos, no meio de uma série de pregações com o tema A Vida Importa, resposta do Evangelho. E a gente tem pregado já vários domingos sobre esse tema, tratado de vários assuntos bem importantes, racismo, por exemplo, está aqui alguns deles, né? Pobreza, vícios sexuais, alcoolismo. Você pode acessar o canal da igreja e verificar as mensagens que já foram pregadas. E hoje nós vamos pregar sobre a resposta do Evangelho ao aborto. Tema extremamente importante, atualíssimo, complexo, controverso. O mundo fala desse tema, os governos falam, a política fala, né? E a Bíblia também fala. Nós, então, vamos ver o que Deus tem a nos falar sobre isso. Mas antes da pregação propriamente dita, eu gostaria de fazer uma introdução com 2 partes, 2 momentos. Primeiro, quero fazer alguns esclarecimentos de termos para ajudar cada um de nós a processar e entender melhor o que Deus vai nos falar. Segundo, nós vamos passar um vídeo mostrando a vida intrauterina, para que a gente possa também enxergar melhor o assunto. Então, a palavra aborto, ela é usada de muitas formas diferentes. Então, muito cuidado quando você for ler sobre este assunto. Mas no seu sentido mais comum e abrangente, aborto fala da interrupção voluntária ou provocada, né, de uma gravidez, ou seja, a expulsão do embrião ou do feto por morte fetal. Infelizmente, a gente sabe que, devido à decadência até física da enfermidade do corpo humano, muitos abortos espontâneos acontecem frequentemente, né? Principalmente nos 3 primeiros meses. Tem abortos que a mulher nem sabe que é aborto, acha que foi apenas um fluxo sanguíneo, né, normal.
Essa é a situação da humanidade caída, consequência aí da nossa fragilidade. Mas na mensagem de hoje, a resposta do Evangelho ao aborto, nós vamos nos referir não ao aborto espontâneo, mas ao aborto provocado, intencionalmente pela grávida ou por pessoas ao redor dela, porque existem situações também de mulheres que abortam que não queriam abortar, mas houve algum tipo de pressão ou até obrigação, né, de outros ao redor e levaram a abortar. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, por favor, se você sofreu um aborto espontâneo, não se sinta em nada atingida ou condenada ou qualquer outra coisa, né, pelo que nós vamos falar. Agora, dentro desse período da gestação, que vai mais ou menos aí de 40 semanas, geralmente um pouquinho menos, né, 39, algumas até 37, enfim, mas geralmente até 40 semanas, para a gente entender um pouco, é preciso lembrar de 3 períodos muito importantes desses 9 meses aí. O primeiro período é o período que vai da 8ª até a 10ª semana, mais ou menos. A literatura médica diverge disso. Mas, geralmente, nesse período, a criança que está ali é chamada de embrião, é a forma embrionária, né, do ser vivente ali dentro. Depois desse período, né, da 8ª, 9ª, 10ª semana para frente, até o final, geralmente a linguagem médica usada é feto. Vou falar agora de um feto. Já está ali com os seus órgãos principais já formados apenas, agora crescendo e se desenvolvendo, né? Eles vinham aparecendo protuberâncias ali nos primeiros 2, 3 meses, agora eles já existem, só que eles vão crescendo e se desenvolvendo e se fortalecendo. Agora, um período importante nesse tempo de gestação, muito importante, é o período de 22 semanas de gestação. E eu poderia ficar falando 2 horas aqui só porque isso é importante, claro que eu não vou fazê-lo, né? Mas eu vou tentar mostrar para os irmãos rapidamente. Primeiro, porque antes de completar 22 semanas, a chance de vida da criança fora do ventre da mãe é mínima. Geralmente, costumo dizer que não é viável essa criança no sentido de vida após, né? Se ela for tirada, mais provável que ela morra do que ela viva. Mas com 22 semanas completas em diante, se houver uma necessidade até do bebê ser tirado, ou houver até um aborto espontâneo, existe grande chance dessa criança viver. Existem muitas histórias lindas, né, de crianças de 5 meses que por um aborto espontâneo tiveram que sair, ou até mesmo uma situação de cesariana emergente, um acidente, e a criança sobreviveu, cresceu, está linda aí, homem e mulheres já feitos, né? E interessante que, eu não sei se os irmãos acompanham, claro, todo mundo viu, mas essa foi uma das razões que aquele caso que a gente viu, que foi falado no mundo inteiro, falou-se daquele caso da criança de 10 anos, de Vitória, né? Que foi estuprada, aquela situação absolutamente terrível, lastimável. E quando os médicos de Vitória resolveram não fazer o aborto, a principal razão, dentre outras, mas essa foi a principal razão, que os médicos aqui de Vitória decidiram não fazer justamente porque já tinha 22 semanas. Então, aí tem implicações diversas, mais graves para serem observadas. Então, naquele caso especialmente, vários médicos aqui tiveram o seguinte entendimento, e eles não foram entendimento assim porque olharam, não, fizeram exames apuradíssimos, e esses chegaram à conclusão que um pouco mais de tempo, aquela criança poderia ser tida com uma cesariana e poderia viver, porque todos os órgãos estavam perfeitamente prontos, e a criança, apesar de estar dentro de outra criança, que é uma coisa, né, totalmente fora do comum, reconhecemos mesmo, a situação gravíssima daquela criança de 10 anos, mas aquela outra criança dentro dela tinha a possibilidade de vir à vida, de dar à luz, né? Ou por meio de uma cesariana especialmente, porque provavelmente ela não conseguiria chegar aos 9, isso também é um fato a ser considerado. É comum no meio médico e jurídico, quando se trata da perda de fetos com 22 semanas em diante, não usar a palavra aborto. A maioria dos profissionais, tanto da saúde quanto do direito,
uma criança expelida, tirada depois de 22 semanas, aliás, fala-se então de interrupção tardia da gravidez. Os irmãos não imaginem a quantidade de implicações sociais, jurídicas que tem isso e médicas também. Por exemplo, juridicamente e socialmente, poderíamos, uma coisa interessante, se acontece um aborto, quer dizer, uma criança é expelida, o bebê morre ali antes de 22 semanas, não precisa fazer certidão de óbito, por exemplo. Mas se passou, tem direito à certidão de óbito, né, com nome e tudo, morreu, criança e tal. Os irmãos imaginem implicações relacionadas à pensão, relacionadas a um monte de coisa. Mas um fato interessante, que é muito comum já no Brasil, é que se uma mulher sofre um aborto nesses primeiros meses, ela vai ter no máximo 15 dias de atestado de saúde, né, de enfermidade para poder ficar em casa, 14, 15 dias. Mas se for depois de 22 semanas, ela tem direito à licença maternidade. 4 a 5 meses para ficar em casa. Então, observe, estou só trazendo informações, tem muitas outras, isso varia de país para país também, é claro, estou falando aqui do Brasil, né? E às vezes as pessoas nem sabem, porque isso tem considerações diferentes que precisam ser feitas. Existem muitas outras implicações. Por causa do tempo, eu não estou aqui para dar palestras sobre o aborto, quero trazer o que cremos que Deus diz sobre isso. Mas isso é para a gente pensar um pouco. E para a gente pensar ainda melhor, nós vamos passar o vídeo. Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né, comunica melhor. E então, embora não seja, obviamente, talvez o melhor vídeo que você já viu, mas vai nos ajudar a pensar um pouco, né, a enxergar a vida intrauterina. Então, depois nós vamos pregar a palavra, ok? Vamos lá, então? Desligar. Isso, Ismael. Obrigado. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como uma luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico.
Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, que já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Lindo, né? Temos aqui uma grávida ali, Carol, e várias grávidas na igreja, né? Acho que tem umas 5 aí nesse período de pandemia. Deus abençoou, né? Meus amados irmãos, abramos as Escrituras, então, em Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. O texto do Salmo 139 não leremos agora, leremos partes à medida que formos expondo a palavra. Mas esses versículos, né? Jeremias 1, 4 e 5, leremos juntos agora. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. Nesses 2 versículos, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, 4 princípios bíblicos que devem nortear o cristão quanto a este assunto, quanto ao que ele pensa, entende e pratica e defende. Então, é um sermão textual, porém, nós veremos que também outros textos das Escrituras nos apoiam naquilo que vamos aqui argumentar. Então, leiamos todos nós, somos toda a igreja, mesmo assentada, vamos ler juntos? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, indo direto, para a gente ganhar tempo, o primeiro princípio que nós observamos nesse texto aqui, eu chamei de os princípios da revelação, da Escritura e da sabedoria. Jeremias viveu e exerceu seu ministério num tempo muito difícil, final do reino de Judá. Passou Jeremias por vários reis, alguns deles terríveis, fazendo coisas abomináveis a Deus. Ele viu o cativeiro babilônico iniciar, Jerusalém ser parcialmente destruída. Agora você imagine só, você num contexto de guerra, de opressão, os pensamentos que Jeremias tinha acerca da situação, acerca dele. Irmãos, eram os piores sentimentos, eram os piores pensamentos, ele estava chateado, né? Nós vamos ver um livro de Jeremias inteirinho, depois só chorando e lamentando, que é Lamentações de Jeremias. Mas tudo que Jeremias achava sobre a situação de Israel e dele mesmo vai cair por terra, vai mudar por causa da revelação divina. É como se Deus falasse: Jeremias, para de dar ouvido a todo mundo e ouça o que eu tenho a dizer. Então, por isso que o texto vai dizer: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. A partir daí, Jeremias vai crescendo numa nova maneira de pensar, de olhar, de sentir e agir. Jeremias poderia dizer, se ele tivesse
ouvido Davi recitar o Salmo 109, verso 139, verso 1, dizendo: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. É verdade que Jeremias, durante muito tempo, sofreu com sentimentos e pensamentos muito dolorosos. Mas mesmo ele tendo esses pensamentos, ele se submeteu à revelação divina. Irmãos, todos nós lutamos com pensamentos, dúvidas, sentimentos que às vezes nos entristecem e até entristecem a Deus. Mas o mais importante é que nós submetamos tudo o que pensamos, sentimos, falamos, desejamos, cremos à autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, da vontade de Deus, da sabedoria de Deus. E a primeira revelação divina para Jeremias aqui não foi sobre o futuro de Israel, não foi sobre as questões sociais, econômicas, não foi sobre a Babilônia. A primeira revelação de Deus para Jeremias foi sobre ele. Jeremias, eu quero que você saiba o que eu penso sobre você. Eu quero que você entenda que eu, na verdade, te conheço há muito tempo. O meu olhar sobre você é antes mesmo de você nascer. Por isso vem o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Meus irmãos, a palavra de Deus, vinda dos céus, pelo Espírito Santo, nos entrega hoje nas Escrituras, ela é a autoridade sobre qualquer assunto, inclusive sobre o assunto do aborto, inclusive sobre todas as pessoas. Nós podemos, sim, é bom que o crente, o cristão e a igreja presbiteriana sempre incentiva as pessoas ao estudo, à pesquisa. Ouça médicos, ouça filósofos, cientistas, sociólogos, juristas, sobre a vida intrauterina, sobre a questão do aborto. Mas lembre-se que no final das contas o que importa é o que o Criador diz, é o que Deus diz. Seja atento, meus irmãos, para não ser sucumbido diante de certas autoridades humanas sobre esse assunto. Os principais argumentos em favor do aborto são fundamentados em uma ética materialista, que desconsidera completamente a espiritualidade humana e nega a Deus. E aqui, irmãos, eu faço um parênteses para dizer o seguinte, irmãos, a pregação, esta palavra, não tem nenhum objetivo de combater nenhuma pessoa específica. Eu não tenho dúvida que há cristãos sinceros, verdadeiros, convertidos e regenerados e de caráter, têm pensamentos diferentes do que eu vou dizer aqui. Não se trata do juízo sobre pessoas ou sobre o caráter ou idoneidade das pessoas, mas se trata de trazer a verdade de Deus que deve estar sobre todas as pessoas, sobre mim, sobre você que está nos ouvindo. Mas embora haja muitos religiosos e até cristãos sinceros, iludidos e equivocados na defesa do aborto, a maioria dos abortistas, eu falo a maioria porque eu sei que realmente não são todos, a maioria dos abortistas não podem dizer o que Davi disse. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus pensamentos. Eles não podem dizer isso simplesmente porque eles não creem em Deus. Eu não sou um estudioso profundo do assunto, mas essa semana especialmente debrucei em muitos artigos e assim, irmãos, sei lá, 90% dos que eu pelo menos tive contato não é de gente que ama Deus, é de gente contrária, incrédula, ateísta, pessoas que realmente abominam o Senhor. Há uma minoria de gente que declara ter o temor do Senhor, que faz a defesa, porque a ética, o fundamento é materialista. Olha para um ser ali, uma criança, um bebê, um ser humano, e olha como uma mera matéria, como qualquer outra, que pode ser eliminada a qualquer momento, a bel prazer da mãe ou de outra pessoa ao seu redor. Irmãos, o aborto não é um assunto novo, né? Eu observei que ao longo esse assunto acompanha a história toda. Muitos povos da antiguidade foram totalmente contra, outros foram a favor, né? Então, isso é uma coisa que vem de muito tempo. Muitos povos tiveram leis rigorosíssimas contra o aborto, outros eram favoráveis, mas o povo de Deus obedece a Deus. Para o povo de propriedade exclusiva de Deus, vale o que
Senhor determina, o Rei das nações, o Rei dos povos, o autor da vida. Irmãos, o Cristo que nós pregamos, que nós cremos, que nós anunciamos, ele disse o seguinte: o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância começa cedo, muito cedo, ali ainda no ventre da mulher, quando é gerado, quando é concebido. A regra de fé do cristão é a Bíblia não dá qualquer apoio à prática do aborto. O mandamento divino é claro: não matarás. A vida é sagrada, inclusive a vida incipiente de um ser humano. Irmãos, isso não é uma questão de feminismo ou machismo, direita ou esquerda, conservador ou liberal. Isso é uma questão divina. Isso é uma questão das Escrituras, da palavra inspirada, inerrante, infalível. Irmãos, no Brasil, há muito tempo a lei permite o aborto, né? Desde a década de 40 para cá. Na verdade, existe aborto em caso de risco de morte da mãe. Em caso de anencefalia mais recente, por causa da ciência mais recente, estupro. Hoje, qualquer mulher no Brasil, ela já tem direito ao aborto, desde que esteja nessas 3 categorias: risco de morte da mãe, anencefalia, a criança sem cérebro, que clinicamente não vai sobreviver, e se ela comprovar que foi de fato estuprada. Enfim, no Congresso Nacional, aqui no Brasil, os políticos pró e contra aborto, né, os dois grupos, obviamente, uns tentam restringir, ser mais rigoroso quanto a esse assunto, e outros querem serem mais frouxos, mais liberais e mais à vontade, favorecer ainda mais a prática do aborto. Então, observe, irmãos, que leis podem mudar, a ciência muda, aliás, a ciência tem se contradito muitas e muitas vezes, a ética pode mudar, mas Deus não muda, as Escrituras não mudam. Então, não dá para a gente poder ficar sendo levado por ventos de política e de doutrinas, e de partidarismo, e de ideologias. Firmemos-nos no que as Escrituras nos ensinam sobre o assunto. Leis, ciência e comportamentos passarão, mudarão, mas Deus e a sua palavra permanecerão para sempre. Um dos artigos, depois eu falo sobre o artigo. Irmãos, existe muita coisa aparentemente sábia sobre o aborto. Tem coisa assim que quase você concorda, quando o camarada vai construindo argumento, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos lembra pelas Escrituras que toda sabedoria que mente contra a verdade de Deus, no dizer de Tiago, esta não é a sabedoria que vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, antes de passar para a segunda parte dos princípios, eu te pergunto, para você, quem é a autoridade no assunto do aborto? Lá na universidade, você vai ouvir muitas respostas. Você dá mais crédito aos últimos escritos sobre o assunto ou à revelação eterna e permanente de Deus, registrado nas Escrituras? Que sabedoria guia a sua vida? A sabedoria humana, ou a sabedoria demoníaca, ou a sabedoria divina? Mas, em segundo lugar, eu quero considerar um grupo de princípios muito importantes nesse processo de entender, ter uma visão bíblica sobre a questão do aborto. Princípios da criação, da responsabilidade e da liberdade. O próprio Deus declara que Ele é o Criador, não somente da vida em geral, mas de cada ser humano. Está aí no versículo que nós lemos, verso 5. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno. E em Isaías 43, verso 13, o próprio Deus declarou: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. E o nosso grande amigo Davi, guerreiro, poeta, homem de Deus, segundo o coração do Senhor, declarou no Salmo 139, pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, né? Terra, né? Fala de como Adão foi formado, né? Então, assim como Deus formou o primeiro homem ali, depois Deus forma agora cada um de nós, e ele faz essa ilustração, essa metáfora aí, para falar do ventre da mulher, onde Deus nos forma, cada homem, cada mulher, cada ser humano. Deus trabalha na vida de pessoas ainda dentro do útero. O caráter de Deus participa na criação de cada pessoa, conforme falamos aqui sobre a imagem de Deus no homem, mesmo no homem caído, ainda que totalmente deformado, espiritualmente desfigurado, mas ali está o DNA, as marcas do Criador. Irmãos, diante dos filósofos gregos, dentre os quais muitos toleravam e apoiavam o aborto, porque o povo grego foi um dos que mais apoiou o aborto durante toda a história da humanidade, Paulo, no Areópago de Atenas, ele declarou: em Deus nos movemos, em Deus existimos, como algumas de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você viu no vídeo falando que a criança já faz exercício lá, né? Essa criança que se move ali, já abre o olhinho e que sente, né? Está aí os psicólogos que não nos deixam mentir, quanto que uma criança sente todo o ambiente ao seu redor, né? O quanto que um pai, não vou nem falar de mãe, vou falar do pai presente ou ausente na vida de um bebê que está sendo gerado, faz toda a diferença para o resto da sua existência. Isso é por causa de Deus, isso é em Deus, o Criador, o que sopra a alma, o que coloca ali ao início da vida cada ser humano. Uma vez que Deus é o Criador e sustentador, não somente da vida em geral, mas de cada vida em particular, Deus tem direito e autoridade sobre cada criatura. Nas palavras do próprio Jeremias, no capítulo 18, depois de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Ele que cria, Ele que molda, né? Cada um de nós, dessa riqueza tremenda, porque por mais que sejamos parecidos em muitas coisas, mas não há um ser humano 100% igual, porque Deus é infinitamente criativo, capaz de colocar um detalhe que o diferencie de outros bilhões de seres humanos. Hoje temos aí 7 bilhões mais ou menos, e os que já viveram. Ninguém é exatamente igual a ninguém. Então, Ele é o Senhor, o homem é o servo. Claro, irmãos, não negamos que Deus concedeu um certo grau de liberdade ao homem, o qual a teologia reformada chama de livre agência. Mas o mesmo Deus que concedeu ao ser humano essa liberdade e a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, aliás, isso vem da imagem de Deus no homem, né? Também Deus deu ao homem responsabilidade. Esses dois princípios, liberdade e responsabilidade, eu aprendi, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ainda na minha infância e adolescência, e é algo que eu procuro sempre lembrar e falar para os meus filhos, que é Eclesiastes 11:9. Lembra? Ali fala de liberdade, fala de responsabilidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Mas na ética existencialista, onde o indivíduo e a sua liberdade são intocáveis, a prestação de contas a um Deus invisível, anunciado em um livro antigo chamado Bíblia, é simplesmente ridículo. Na nova ética existencialista, a avaliação do certo e do errado passa a girar não em torno de um conhecimento prévio do que é mal, do que é bom, mas gira em torno da liberdade de escolha que o indivíduo possa fazer ou do bem maior que a coletividade possa eleger, que tem a ver com o direito isso, né? Se a maioria está pensando isso, então vamos agora colocar isso como algo verdadeiro e algo importante. Então, o aborto, por exemplo, deixa de ser apenas tolerado na ética existencialista e passa a ser recomendado, defendido como algo moralmente bom, que é o que nós vemos aí. A ética existencial, que abre aspas,
de um artigo, dos artigos que eu li, agrupa completamente as questões objetivas sobre o aborto. O mais importante não é alguma lei moral transcendente, uma evidência médica ou análise lógica. Por isso que muitos desprezam, inclusive, a ciência. A única questão é se a mãe tem uma escolha ou não. O conteúdo da questão não faz diferença. Se a mãe escolher ter a criança, sua ação é moral. Se preferir não ter, ainda assim sua ação é moral. Se ela não tem o direito de escolha sobre o assunto, se ela tiver a criança ou abortá-la contra a sua vontade, então e somente neste caso, a ação será vista como maldade. Há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, né, eu estava em Londres e participei de uma manifestação contra o aborto, de uma ONG cristã. Inclusive, eles fazem um trabalho muito bom lá em todo o mundo, né, combatendo o aborto. E aí ficamos ali de 10 da manhã até 4 da tarde na Praça do Parlamento, 100 cristãos, com outdoors e outras cantando e orando, um protesto pacífico, super tranquilo. Mas no finalzinho, um grupo de umas 10, 15 pessoas vieram com cartazes e a única frase que eles gritaram por mais de 1 hora foi "My body, my choice, my body, my choice". Meu corpo, minha escolha. Porque é a única coisa. Só isso. Aqueles que creem que o aborto deveria ser legalizado não se consideram pró-aborto, eles são pró-escolha. O termo não é somente um eufemismo retórico, mas uma definição precisa de uma ética existencial. Irmãos, sinceramente, eu acho bastante coerente com a pessoa que nega a existência de Deus, o seu ato criativo de Deus em relação a cada indivíduo. Eu acho até bastante coerente que pode ser favorável ao aborto. Mas não faz qualquer sentido que pessoas tementes a Deus, que reconhecem a Deus Senhor e Criador, sejam favoráveis à morte dos nascituros. Os verdadeiros cristãos sabem que são livres, mas não para dar ocasião à carne. Na verdade, a liberdade cristã é cada vez mais experimentada na obediência irrestrita a Cristo Jesus. Então, tipo da criação, Deus é o Criador, Deus é o Senhor, nós somos apenas mordomos, responsáveis, e nós precisamos entender isso quando falarmos do assunto não é a minha escolha, não é a escolha do homem, da mulher, ou da sociedade, ou de um país, é a escolha de Deus, é a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, quero destacar com os irmãos os princípios do amor, da vida e da abnegação. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão, eu te conheci. Mas quando Deus fala com Jeremias, eu te conheci, Deus não está falando apenas da sua presciência ou da sua onisciência. Ele fala que eu conheci antes mesmo de você ser formado. Deus está falando do seu amor por Jeremias. Deus está falando como ele pensou, planejou, desejou e determinou o seu nascimento. Deus está falando de valorização do ser humano. Deus está falando de comunhão do Deus Emanuel, que vem estar com o ser humano. Deus está falando de um conhecimento, os irmãos sabem disso, o verbo conhecer na Bíblia é um verbo riquíssimo. Fala muito mais do que, eu conheço fulano. Não, eu conheço, eu me relaciono com você. É algo muito mais profundo, fala assim de amor, de vida e de abnegação. Davi reconheceu o grande amor, cuidado e companhia de Deus, mesmo quando ele ainda era um embrião, um feto dentro da barriga de sua mãe. Voltando ao Salmo 139, teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Daí eu e Magna tivemos a alegria de ter Gabriel e Mateus, nesse sentido, sempre fui bastante presente, acompanhei Magna todas as consultas, né? Todos os exames, né? Mas eu sempre tive uma dificuldade enorme de ver os meus filhos no ultrassom. Aí o médico e Magna falou, o nariz, meu Deus, onde é que está esse nariz que eu não estou enxergando, né? E eu acho engraçado, porque às vezes a pessoa vai fazer um ultrassom com a criança de 3 meses e fica falando, olha a cara do pai, parece o queixo. Meus irmãos, assim, eu acho que é um pouco de exagero, né? Com todo respeito.
Mas mesmo que eu não veja, mesmo que seja uma substância ainda informe, um embrião ainda apenas com os primeiros pontos de cada membro aparecendo, de cada órgão, essa palavra, Davi reconhecia que Deus já estava ali cuidando dele. Deus já o conhecia, Deus estava trabalhando em sua vida, se relacionando com ele. Irmãos, devemos nos respeitar e nos valorizar tanto quanto o Criador nos respeita. Devemos respeitar e valorizar e amar a vida dentro do indivíduo dentro do útero de uma mulher, tanto quanto Deus respeita e valoriza. A maior parte dos médicos, cientistas e a própria Constituição brasileira ainda reconhecem que a dignidade humana começa desde a concepção. Por que você acha que existe pré-natal? Mesmo antes de uma mulher, né? Aliás, qualquer mulher e homem sábios, antes de, né, mesmo de engravidar, já vão ver como é que está, porque sabe que isso vai influenciar tudo. Remédio que toma, uma comida que come, tudo. O exercício que faz, se fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe. Então, ainda a maioria acredita, né? E mesmo que daqui a algum tempo a ciência queira dizer o contrário, os médicos queiram dizer o contrário, Deus não muda, irmãos, de opinião. Ele continua dizendo, começa ali. Isso é uma controvérsia que provavelmente nunca vai ser resolvida mundialmente. Quando é que começa? É ali na concepção? É no momento neural, né? Depois dos 2, 3 meses que já tem a parte do cérebro? Irmãos, para nós começa ali no ato da fecundação, da fertilização, e glória a Deus por isso. E qualquer que seja o momento, essa vida precisa ser respeitada. As razões que levam a mulher a optar por um aborto são diversas e diferentes em todo o mundo. Esse aqui é um dos pontos mais trincados da discussão, né? Só discute muito isso daqui. Mas todas essas razões, eu falo assim com muito respeito, porque eu não estou aqui julgando cada mulher individualmente. Irmãos, de coração, espero que eu nunca possa estar em situações, né, pessoais envolvendo esse assunto, porque eu imagino a dor de uma mulher ou de um marido ter que escolher, por exemplo, entre se a mulher vai viver ou o filho vai viver. Quero imaginar uma situação extremamente difícil. Eu tenho profundo respeito por esse momento e acho que, acima de tudo, quando uma pessoa está numa situação dessa, ela precisa de oração, de apoio, de compreensão e não de julgamento. Eu não estou julgando que cada caso em si, eu estou falando de uma forma mais geral. Mas todas essas razões, mesmo aquelas que parecem mais nobres e razoáveis, têm a mesma característica. Todas. Ainda que alguns digam que não. A decisão do aborto não é movida por amor à pessoa que está sendo esperada. Não é. Mesmo nos casos de crianças com problemas congênitos, não é. Nós sabemos o quanto que nós, seres humanos, somente adultos, com capacidade de ir, com questões civis claras, somos egoístas e somos egocêntricos. Na prática do aborto, o centro da preocupação ou é a mulher ou as pessoas ao seu redor, ou a sociedade ao seu redor, ou quem sabe um país inteiro ao seu redor, como foi o caso da China. Durante décadas e décadas, favoreceu, incentivou e praticou uma mortandade horrível. E recentemente tem tentado segurar, até porque precisa de mão de obra, precisa de gente agora, então o controle de natalidade está mais frouxo, né? Não, simplesmente por causa de uma visão governamental. O abortamento que está em jogo não é o interesse da criança, mas o interesse de outras pessoas. Aliás, existe muita gente interessada que cresça a prática do aborto. Seja clandestina, seja autorizada, a indústria do aborto é lucrativa para muita gente. Governos incentivam ou restringem a prática de aborto conforme seus interesses políticos, sociais e econômicos. É lamentável ver gente que não percebe isso, e gente inteligentíssima não percebe. Mas você pode perguntar, o que tem de mal pensar no interesse da gestante
resolve abortar. Irmãos, para o mundo, nenhum mal. Mas eu e você não somos do mundo. Para a ética cristã, verdadeiro amor, isso é simplesmente inconcebível. Porque o amor que a Bíblia declara é o seguinte: é paciente, benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Presta atenção nessa palavra, inconvenientemente. Não procura os seus interesses, presta atenção também nessa. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, o verdadeiro amor, ele é abnegado. Abnegação é renúncia espontânea do interesse próprio, da vontade própria e da conveniência própria. Isso é amor. Quando uma mulher decide, eu vou enfrentar todas as dificuldades para favor desta criança, isso é amor. Quando um casal, em oração, claro, depois de esgotado todos os recursos, tomam decisões de continuar uma gravidez, mesmo sabendo das dificuldades, isso é amor. Amor a alguém que você ainda não viu. Tem um ditado muito antigo que fala assim: o que os olhos não veem, o coração sente. Você não viu, né? Carinha ainda, né? Por mais que a ultrassom seja muito boa, não mostra tudo, né? Então, vamos descartar o que a gente não viu, porque aí vai ser menos doloroso. Conversando um dia com a nossa secretária, a gente falando, né, desse momento de pandemia, quantas pessoas estavam preocupadas com outras pessoas que iam morrer, mas a preocupação não era exatamente com a morte de outra pessoa, era com o sofrimento que a pessoa que ia ficar ia ter. Poxa, eu vou sofrer muito se você partir. Não morre não, por favor, se preserve. Os irmãos percebem a loucura que a gente vive? Como nós somos traídos pelo nosso egoísmo? Irmãos, tem um princípio, trânsito, para mim, ele ilustra muito o que eu quero comunicar aos irmãos. Espero que o Espírito Santo tome isso e te ajude a entender. Todo mundo sabe que num trânsito minimamente civilizado, num trânsito de carro, de rua, urbano principalmente, minimamente civilizado, o menor tem preferência sobre o maior. Você vai aqui na nossa rua aqui, ó. Aliás, todos nós que estacionamos o carro aqui estamos errados. Isso aqui que é a preferência das bicicletas. Na ordem, preferência do pedestre, depois da bicicleta, depois da moto, depois do veículo menor, depois do outro maior, até chegar nos caminhões, nas grandes carretas. Qualquer acidente, uma das coisas que um bom guarda de trânsito vai observar é quem é o mais poderia provocar maior dano, provável acidente. Porque o carro que tem mais força, quem está dirigindo um veículo maior, mais destrutivo, ele tem a obrigação moral, legal, inclusive, na hora de juiz pode decidir em favor do menor, simplesmente porque o outro tinha que ter cuidado, sabendo que ele poderia provocar um estrago maior. Bom, o que isso tem a ver? Irmãos, a concepção do adulto, ou da mulher, ou do homem, né? Eu vou lá e posso tirar a minha escolha, é a cara do darwinismo, do evolucionismo, aonde quem é mais forte pode mais, elimina o mais fraco, o doente, o que não pode tomar decisão. Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque diz o nosso mestre que as crianças são as maiores. Aliás, apóstolo não. Como o pastor André pregou domingo passado, descobriu o apóstolo, pastor André, não sei por que veio apóstolo. Nós não temos apóstolos, nem apostila na nossa igreja, viu, irmãos? Por favor. Brincadeira. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo, sendo grandioso, se fez pequeno. Sendo rico, se fez pobre.
O próprio Senhor Jesus, autor da vida, morreu em lugar de pecadores indignos. Mas talvez você pergunte, e o amor e o cuidado para com a mulher grávida, que tem dificuldades para levar em frente a gravidez e criar seu filho? Porque muitas das questões de aborto estão relacionadas a questões econômicas, no mundo inteiro, tá? É muito comum. Irmãos, essa mulher, eu falo isso de toda a sinceridade do meu coração, essa mulher, qualquer que seja a dificuldade emocional, física, econômica, saúde, essa mulher precisa ser amada, precisa ser apoiada, cuidada, ajudada, a fim de preservar o seu filho dentro do seu ventre até a hora de dar à luz e criar esse filho da melhor maneira possível. Sim, não temos dúvida que o poder público, a igreja, a sociedade precisa ser muito mais atenciosa com a mulher do que já tem sido. Mas a grande verdade, irmãos, é que o aborto, além de ser um atentado violento contra a criança, é também um atentado contra a mulher que aborta. Irmãos, aborto, mesmo o que é espontâneo, não é tão natural assim, é contrário à própria natureza da criação. Aborto traz terríveis consequências para a mulher. Irmãos, existem várias pesquisas que mostram, que comparam por mulheres que abortaram, e pesquisas seríssimas de vários países, da Europa e nos Estados Unidos, especialmente, mostram claramente que mulheres que abortaram, elas têm mais incidência, mais probabilidade de depressão, suicídio e de câncer. Já existe N estudos seríssimos que mostram isso. Até porque, irmãos, por mais que o mundo diga está tudo bem abortar, elas carregam uma culpa e uma acusação de suas próprias consciências. Mesmo que todo um país, mesmo que a religião continue se corrompendo a favor do aborto, mas a consciência continua acusando. Culpas essas que só podem ser desfeitas e vencidas pelo poder que há no sangue de Jesus, quando há arrependimento. E eu digo isso com todo carinho. Querida, se você já abortou, provocando ou incentivado por alguém, você não precisa viver debaixo dessa culpa. Basta você reconhecer que pecou. Basta você se arrepender. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não precisa carregar essa dor pro resto da vida. Você pode ser uma nova mulher. Se tiver condição de ter filhos, pode ter filhos. Se não tiver, não tem problema, Deus vai te abençoar. Quarto e último princípio, irmãos, são os princípios do propósito, da missão e finalidade. Deus tinha o propósito na vida de Jeremias. Ele seria o mensageiro de Deus, não é isso que ele diz aí? E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já o havia separado e o consagrado para servi-lo como profeta. Aliás, Jeremias não foi o único que experimentou essa presença divina, essa consagração divina, essa separação divina ainda dentro do próprio ventre da mãe, essa unção, esse propósito de Deus. Jesus Cristo e João Batista são exemplos declarados das Escrituras sobre esse assunto. Lembra lá de Lucas, capítulo 1, diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-me da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, voltou para cá. Meus irmãos, essas mulheres entenderam
que elas tinham uma missão e que seus filhos tinham uma missão. Essas mulheres entenderam que elas serviam um propósito divino. Irmãos, não se trata de obedecer a homens, se trata de obedecer ao Senhor. Tanto Jesus quanto João Batista tinham missões dadas por Deus. Cada pessoa que é concebida tem um propósito divino que deve ser respeitado. Tanto Isabel quanto Maria cumpriram sua missão, trazendo à luz seus filhos. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e Deus orientou para que eles o obedecessem, declarou muitas bênçãos sobre as suas vidas. Olha uma das bênçãos que Deus declarou. Vós servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de teus dias. Nós somos o Israel de Deus. Hoje a igreja do Senhor foi tirada desse cativeiro do mundo, meus irmãos. Cada mulher que ama Cristo de todo o seu coração, cada família no meio do povo de propriedade exclusiva de Deus, essa bênção continua. Quero concluir a palavra trazendo alguns números, fazendo algumas considerações finais. Não sei o número de hoje, mas na sexta-feira, esse é o número de sexta-feira, olhando as estatísticas, esse ano nós tivemos até sexta-feira 1.101.007 pessoas mortas atribuídas ao Covid-19 no mundo. Arredondando aí 1 milhão, só para a gente gravar assim mais fácil. Então, um pouco mais de 1 milhão de pessoas morreram esse ano devido ao Covid-19, o que é lamentável, triste. Não podemos de maneira nenhuma minimizar essa tragédia do século. Mas preste atenção, essa estatística eu não consegui achar uma tão recente, mas de 3 anos atrás, estatística fiel, verdadeira, cerca de 56, são realizados por ano, cerca de 56 milhões de abortos no mundo. Então, esse ano perdemos 1 milhão de pessoas pela Covid, mas esse ano nós estamos perdendo aí quase 60 milhões de seres humanos que foram abortados. Eu pergunto, qual que é a tragédia maior? Qual a diferença? Porque sentimos, não sentimos a morte dos nascituros? Nascitura é um termo empregado para dizer sobre o bebê que está para nascer, ou que certo que ele vai nascer, ou que ele veio para nascer, né? Está ali no ventre da sua mãe ainda. Dos embriões, dos fetos, das vidas ainda dentro do ventre de suas mães. Talvez a diferença seja essa, que eu não vi ainda. Meus irmãos, todos nós estamos chocados e o mundo inteiro gritou quando viu aquela imagem lá do americano George Floyd sendo agredido, morto por sufocamento. De fato, uma cena detestável. O pastor André pregou que desse o racismo, aliás, uma mensagem belíssima, profunda, bíblica. A igreja cristã é contra o racismo, somos sim. Vidas negras importam, vidas amarelas, vidas brancas, todas importam. Mas o que a gente precisa pensar, irmãos, é que milhões de George Floyds sendo sufocados, destruídos, destroçados, sugados dos ventres de suas mães. Nós nunca iremos conhecer, a mídia nunca vai mostrar. Na manifestação que fizemos em Londres, o grande ponto era que nós mostrávamos cenas de aborto, fotos verdadeiras de crianças que foram abortadas com 3 meses, 6 meses, preso o Estado. Esse é um princípio
que vem lá da época da abolição da escravatura. E fugiu agora o nome, os irmãos da história aí me ajudam, né? Quando aquele famosão lá, importante cristão, levantou a bandeira contra a escravatura. A campanha contra a escravatura ganhou força quando ele pegou uma foto de homens brancos batendo, né, guiando de negros, colocou em todos os jornais da Europa. Daí ganhou força, porque quando as pessoas viram a crueldade estampada, as pessoas começaram a repensar e foram contra. Então, eu não trouxe porque choca muito, mas há 2 anos atrás nós tivemos aqui a Ashley, a inglesa, que falou sobre isso aqui, não sei quantos irmãos vão se lembrar. Lá no site deles tem N vídeos, fotos de crianças abortadas, do processo de aborto, irmãos, é horrível. Horrível. Quer ver outro número, meus irmãos? Menos de 1.000 execuções, pena de morte, são executadas por ano em todo o mundo. Quando eu falo execuções de pena de morte, é o Estado aplicando a pena de morte. Claro que, infelizmente, muitas pessoas morrem assassinadas por outras razões. Mas poucos países do mundo aprovam a pena de morte. E assim, eu sei que esse é um outro assunto polêmico, mas só para não deixar claro aqui para os irmãos que eu não estou aqui defendendo a pena de morte, eu, particularmente, tenho favor à pena de morte, tenho dificuldade em aceitar. Então, não estou aqui fazendo apologia, mas eu só estou trazendo esse número para dizer o seguinte, que mesmo nos estados mais terríveis, por exemplo, os países que mais mata, né, alguns países muçulmanos, que a pena de morte é severa, a China, Estados Unidos também tem, mas não é o primeiro, deve estar lá no 5º, 6º lugar, países que tem, né, que executam a pena de morte. Menos de 1.000 execuções de pena de morte são feitas por ano. Mas milhões e milhões de abortos são feitos, apoiados pelo governo, legalizados, sustentados em clínicas maravilhosas, perfumadas e garantidas, e que vai ser executado. Inclusive, tem estatística, porque a maioria dos países é obrigada a ter. Pelo menos isso, né? Para ser transparente. Só lá na Inglaterra, há 3 anos atrás, já tinham sido abortadas ali cerca de 6 milhões de crianças, desde que a lei do aborto foi aprovada 53 anos antes. Cada dia cresce o número de execuções de vidas intrauterinas com apoio dos países, dos governos e dos estados. Por meio da boca de Jeremias, Deus denunciou um grande mal que havia se instalado em Israel. Olha o que Deus diz por meio de Jeremias. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e as suas filhas a Moloque, que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Meus irmãos, o aborto é sobretudo um pecado contra Deus. Tente imaginar, irmãos, a monstruosidade de uma religião que oferece criancinhas como sacrifício. Provavelmente foi o que Acaz, um dos reis de Judá, fez. Sacrificou seus próprios filhos. Essa prática perdura até os dias atuais. O sacrifício de crianças continua acontecendo, mas não num altar físico, mas quem sabe ao altar e ao Deus da conveniência, do desejo, de uma vida fugaz, quem sabe no altar e no Deus da economia, do egoísmo. Irmãos, acho que se Acaz vivesse hoje, até ele mesmo que sacrificou seus filhos fica horrorizado com o que se faz. Quero convidar o Ministério de Louvor, a equipe de louvor de Chácara Parreiral. Enquanto eles vêm, eu quero ainda citar Êxodo 2:6, referente a Moisés. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Irmãos, se a gente pudesse ver, e hoje existe já vídeos que mostram, mas eu falo assim, se você acompanhar, você vai ver que a criança sofre, chora. A filha de Faraó, quando ela vê Moisés no cesto, com 3 meses de idade,
Ela poderia mandar matá-lo, ele era filho do rei. Havia um veredito do rei que meninos judeus e hebreus deveriam ser assassinados. Mas diz o texto que quando aquele menino chorou, ela teve compaixão dele. Irmãos, talvez eu nunca veja, você nunca veja. Não esperamos ver para ter compaixão. Tenhamos compaixão daqueles que hoje o mundo não tem. Vamos ficar em pé toda a igreja. Nós vamos cantar um cântico e depois vamos orar ao Senhor. É o Salmo 139, canção bíblica, que também nos leva a pensar sobre o que temos pregado. Aos teus pés, Senhor Jesus, meu Rei, tudo é mais claro. Eu enxergo o que posso ser. Nunca fugirei do que eu vi. És tudo que eu mais quero. Como criança eu me entrego a ti. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estará. Antes deste mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, seus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Vamos cantar? Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá vê se há lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá Graças a Deus. Antes de orar, meus irmãos, eu quero dizer a você, à noite o pastor André pregará sobre um tema também tranquilo, que é a questão da pobreza e injustiça. Na verdade, são temas muito, temas bíblicos. Temos tentado buscar nas Escrituras a resposta a todos eles. Ore pelo pastor André, participe do culto à noite, se possível, recomende o link. Nós vamos orar agora, impetrar a bênção, mas eu peço que não saia correndo. Vamos ouvir o pós-lúdio que nossos irmãos de Chácara Parreiral prepararam com tanto carinho. Não tenha pressa de sair.
da presença uns dos outros. Estamos tanto tempo sem estarmos juntos, né? Vamos orar. Senhor, nossa oração nesta manhã é que o Senhor aplique com poder, sabedoria e graça a Tua palavra em nossas vidas. Senhor, longe de nós sermos juízes na vida de qualquer pessoa. Não podemos julgar uns aos outros com nossos próprios pensamentos. Mas o próprio Cristo disse que a palavra que o Pai lhe deu, essa julga a todos nós. Essa ilumina a todos nós. Esta pode sondar e discernir os pensamentos mais terríveis, os melhores, em todos os nossos corações e mentes. Então eu suplico, ó doce Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome esta palavra, continue falando com os meus irmãos que estão aqui, com aqueles que vão ouvir esta pregação, este culto, participar depois do vídeo. Continua falando, Senhor. Continua, Senhor, repreendendo toda essa cultura de morte, todo esse espírito de morte, do inferno, que tem, ó Deus, dominado tantas vidas e até mesmo influenciado crentes e pessoas que eu sei que amam ao Senhor, mas equivocadamente têm sido iludidas, ó Deus, por essas propostas malignas de destruição. Clamamos, meu Deus, neste momento, pelas mulheres. Mulheres que sofrem na mão de homens terríveis, mulheres que foram violentadas, mulheres que não têm acesso à saúde, mulheres que estão sofrendo toda sorte de violência. Senhor, guarda essas mulheres. Sustenta, renova, coloca gente que possa amar essas mulheres, cuidar delas, livrá-las do homem mau em nome de Jesus. E que essas mulheres, Senhor Deus, fortalecidas pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, compartilhem com seus filhinhos nos seus ventres o mesmo amor que o Senhor derrama sobre elas, Senhor. Que elas sejam tão cheias do Teu amor. Esse amor tome conta dos seus filhos, até que eles venham à luz, ou se aprover a Ti, levá-los à Tua presença, que o Senhor nos leve na Tua soberana vontade. Nós clamamos, Senhor, que Tu possas refrear este mal sobre a terra. Mais do que isso, clamamos que a igreja do Senhor não se curve a Moloque, a Baal, ao Deus da economia, da conveniência, do existencialismo, do materialismo, qualquer outro ismo maldito do inferno. Mas que o povo de Deus fique firme, princípios do Senhor, das Escrituras, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua vida. Ó Deus, sustenta-nos, ó Pai. Usa o Teu povo e a Tua igreja neste mundo, Senhor. Salva os pequeninos para a glória do Teu próprio nome, Deus. Oramos esperançosos, confiados no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai querido e as consolações do Espírito acompanhem todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Assente-se, vamos ouvir o pastor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Irmãos, o culto acabou, mas eu queria só um minutinho a mais. Se precisar sair, você pode sair. Eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida de todos e tal. Chácara Parreiral foi poucos anos, né? Foi algo de Deus. Deus tem feito algo extraordinário. Se você ainda não conhece a nossa congregação lá, você que é daqui, vá lá conhecer. Inclusive, agora no mês de novembro, né, no terceiro domingo, eu estarei lá pregando e recebendo novos membros. Se Deus quiser, oportunidade incrível. Mas eu não posso deixar também de pedir o Marcos Nath para vir aqui. Vem cá, Marcos. E pedir para ele tirar a máscara, porque nós vamos ver um novo homem. Não escapa, querido. Tira agora. Olha... É um novo homem, ele pregou aqui no domingo passado, desde que eu conheço o Marcos Nath, que ele tem barba, né? E ela também, né? Um dia quando eu conheci o Stephanie, como é que você vai gostar desse homem com essa barba horrorosa? E Stephanie falou assim, pastor, essa é uma das coisas que eu mais gosto dele, é a barba, né? E quando os meninos me mostraram no Facebook, eu comecei a orar por Stephanie, Senhor, sustenta a tua serva, porque esse homem não é mais o mesmo, né? O Renildo postou lá, né? Poxa, me inspirei no mestre, o mestre tirou a barba, né? Pois é, mas nós continuamos chamando, viu, querido? Apesar de estar sem a barba, né? Não é, irmão, você está falando com o maior carinho, não é bullying. Deus abençoe a todos, um bom domingo. Valeu, meus irmãos. Jomarzinho.